E agora, nesse momento, quero apresentar para vocês o pastor Josias, que veio lá de Minas, convidado para estar conosco, né? Na verdade, ele é meu irmão, eu sou um pouco mais bonito que ele, não me olhe com nenhum outro olhar, só concorde, por favor, né? Gente boa, na verdade, atua na área de ministério pessoal, escola sabatina e evangelismo, mas o que ele faz de mais importante é ser meu irmão, é isso que dá, entendeu? Torna o ministério dele o ministério mais poderoso. É o irmão do Heron, isso aí que, né? Ele só é um pouquinho mais bonito porque tem cabelo, né? Mas eu disse para ele que em algum momento o meu cabelo vai crescer também, nem que seja na eternidade, né? Amém. Ouviu um amém? Obrigado, obrigado. Ok. Deus te abençoe, Deus te use, te guarde nesse momento para que você possa trazer a palavra certa para essa família aqui. Bom dia. Tem gente que peca pelo excesso e tem gente que peca pela falta, né? No caso dele é pela falta, no meu é pelo excesso. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Eu, na verdade, já trabalhei aqui na cidade de Maringá. Isso foi há 12 anos atrás. Na época trabalhei com rádio, com evangelismo, depois à frente do distrito de Jardim América. Foi um tempo muito prazeroso. Eu confesso que eu sentado ali estava pensando, eu me lembro de várias vezes que eu vim aqui e eu não consigo me recordar de nenhuma vez que eu tenha pregado aqui. O que talvez seja a primeira vez ou não, também não vem ao caso, né? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 15. É onde nós vamos encontrar uma história conhecida de todos, e daqui nós vamos tirar algumas lições. Os anciãos me disseram que eu tenho até 12:40 para falar para vocês, mas eu vou só até meio-dia, 12:05 talvez, o mais tardar. E eu também sou filho de Deus, entendeu? Eu não sei você, mas eu não tomei café, eu já estou com fome. Então nós vamos até meio-dia e tá bom demais. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É onde nós vamos ler os versos de 1 a 3. Antes, contudo, de nós lermos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Querido Deus, nesse momento, Senhor, em que nós vamos abrir a Tua Palavra, nós rogamos que o Espírito Santo de Deus seja enviado a nós. Que Ele seja o nosso professor nessa hora. Que Ele ensine o nosso coração. Que Ele apresente a nós as verdades de Deus e que essas verdades possam tocar fundo em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os sonhos, os planos e os propósitos que o céu tem para mim. Que o céu tem para cada um de nós. E que nesta manhã a gente possa sair daqui realmente vivendo e desfrutando do poder, da graça e do amor do nosso Senhor Jesus. Amém. Capítulo 15 do livro de Lucas, os versos 1 a 3, nós lemos assim: Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Na verdade, o capítulo 15 inteiro do Evangelho de Lucas é uma única parábola. Jesus contou 3 histórias, mas cada uma destas 3 histórias faz parte da mesma parábola. A primeira história que Jesus contou é da ovelha perdida. No verso 8, Jesus conta uma segunda história, é a história da moeda perdida. E no verso 11, ele termina contando a história do filho que se perdeu. Na verdade, quando Jesus contou essa história, Jesus estava dizendo que perder uma ovelha é uma coisa séria. Perder dinheiro é ainda mais sério. Mas perder um filho é algo inestimável. Quando Jesus contou estas 3 histórias, Jesus estava dizendo que a ovelha estava perdida, e ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia o caminho de volta. A moeda estava perdida, mas a moeda não sabia que estava perdida.
Mas por outro lado havia um filho que se perdeu. E ele se perdeu porque ele deliberadamente quis se perder. Eu gostaria de ler com você e a gente conversar juntos sobre a história do filho que se perdeu. É por essa razão que o verso 11 começa dizendo: e continuou. Ele continua a falar do mesmo tema. E o tema era simples. Jesus estava sendo acusado pelos fariseus de comer e andar no meio dos pecadores. E os fariseus e os líderes da igreja e os membros mais dedicados da igreja estavam murmurando o fato de que Jesus só era visto com pecadores conhecidos. Então ele continua, e ele diz: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é isso? E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu o mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É uma história conhecida. É a história de um pai. Ele é um velho ancião na sua comunidade, ele é líder na sua comunidade. Ele goza de prestígio entre as pessoas que moram naquela pequena aldeia. Ele é dono de uma grande fazenda, ele tem muitos animais e ele é muito requisitado nas decisões, porque ele faz parte do conselho de anciãos que toma as decisões e que julga os casos. Ele é realmente influente naquele lugar, é um homem respeitado, é um homem de caráter. Ele é um grande empresário naquele lugar. Mas diz a história que um dia esse homem que tinha 2 filhos tomou um desgosto na vida, porque o seu filho mais novo se aproximou dele e disse: pai, eu já não quero mais ficar aqui em casa, eu quero sair, eu quero descobrir a vida, eu quero desfrutar a vida, pai. E é o seguinte: dá-me a parte dos meus haveres, e eu quero seguir a minha vida, e eu quero viver longe da sua casa, eu quero ter a minha própria casa, eu tenho tantos planos, pai. Então, divide logo a herança e me dê a minha parte, que eu preciso ir embora.
O interessante é que quando a gente lê história, talvez algumas coisas não fiquem tão claras. O que você precisa saber é que mesmo aqui para a gente, nós que vivemos numa sociedade ocidental, herança é algo que é entregue na mão dos filhos após a morte de seus pais. Na sociedade oriental isso ainda é muito mais sério. No livro de Deuteronômios, Deus inclusive havia orientado a Moisés que deixasse escrito às futuras gerações de que quando um filho pedisse a sua parte da herança, tendo o pai ainda vivo, que ele deveria ser apedrejado. É algo muito forte. Na verdade, para a cultura oriental, quando um filho se aproxima do pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança, ele está dizendo assim: pai, eu quero que o senhor morra. Então, quando isso acontecia, a comunidade se reunia, e as crianças traziam em suas mãos potes com cereal tostado, e as crianças quebravam os potes aos pés daquele filho ingrato e diziam: o fulano foi cortado da sua herança, o fulano foi cortado da sua herança. E os anciãos daquela comunidade agarravam aquele filho ingrato e ele era arrastado para o lado de fora da sua comunidade, aonde era apedrejado. Não há em nenhum lugar da literatura oriental nenhum único registro de um filho que tenha pedido a herança de seu pai, com o pai ainda vivo, e o pai lhe tenha dado. Mas os ouvintes de Jesus são impressionados com o fato de que pela primeira vez o pai entrega ao filho a herança. E o menino toma todos os bens e os haveres que agora foram repartidos. E diz o texto que passados, verso 13, não muitos dias, ou seja, vendendo rapidamente todas aquelas coisas do jeito que deu, catou o dinheiro que foi possível e saiu de casa. E foi para algum lugar onde ele pudesse viver longe das restrições da casa de seu pai, que tornavam a sua vida tão triste e miserável. Ele agora estava livre e ele foi para a grande cidade, a cidade universitária, onde a moçada se divertia. E lá ele passou a viver de maneira dissoluta. E ele tinha dinheiro. E ele passou a ter muitos amigos e se tornou frequentador assíduo de todas as festas e todos os grandes eventos. A verdade é que agora o rapaz estava vivendo a vida que ele tanto sonhou, e ela era realmente tão boa como ele imaginou. Mas como tudo na vida passa, o dinheiro acabou. E se o dinheiro não tivesse acabado, provavelmente a juventude teria terminado. Se a juventude não tivesse terminado, provavelmente a saúde teria chegado ao fim. E a verdade é que o inimigo de Deus é incrivelmente capaz de fazer essas coisas, iludindo o coração do homem com o dinheiro, com a riqueza, com o poder, com o sucesso, com o amor, com as amizades, e vai levantando o sujeito, e o sujeito vai crescendo, prosperando, vai enriquecendo, vai alcançando o sucesso desejado. O inimigo de Deus só tem um defeito: é que ele faz estas coisas iludindo o coração do Filho de Deus apenas para separá-lo de seu pai. E uma vez que o filho está separado do pai, não importa quão alto ou quão longe o inimigo tenha elevado, quão grande seja o sucesso, ele tira as mãos e ele volta a cair. E o jovem caiu. E agora sem dinheiro, começou a procurar pelos seus amigos, mas eles já não estavam mais lá. Um a um, os seus amigos foram desaparecendo, e as amizades já se demonstraram não tão verdadeiras assim. E ele começou a bater de porta em porta. Ele conhecia muita gente, ele tinha frequentado as melhores rodas, tinha participado dos melhores grupos sociais. Só que agora todas as portas estavam fechadas para ele. E sem saber o que fazer,
o recurso foi acabando e ele terminou na rua, sozinho, mendigando pela cidade. Mas ainda assim, passando muita necessidade, muita fome. E a grande verdade é que quando chega a hora da dor, quando chega a hora da necessidade, quando a saúde fica pouca, a primeira coisa que a gente lembra é do nosso Deus. E o menino estava passando muita necessidade. E a única coisa que ele encontrou na vida foi se associar a um homem que criava porcos. E ele foi para sua fazenda para ajudar a cuidar dos porcos. Mas ele não ganhava nem salário para isso, porque ele tinha que disputar com os porcos a comida dos porcos. Você consegue imaginar o que é isso para um judeu? Sequer ele tocava num porco, se aproximava de um. Sequer era permitido que nas terras de Israel houvesse um. Mas agora ele estava lá, assentado no meio de um chiqueiro. E no meio daquele fedor, um estômago vazio. E ele pensando assim, meu Deus do céu, olha aonde eu cheguei. E diz o texto que caindo em si, e literalmente do grego seria voltando a si. E graças a Deus, porque pelo menos na hora da dor, pelo menos na hora da necessidade, pelo menos no momento da angústia, o poder ilusório de Satanás é quebrado e a gente volta a si. E a gente percebe realmente por quais caminhos fomos levados a andar. E por mais alto que o sujeito tenha ido, e por mais rico que ele tenha se tornado, e por mais bem-sucedido que ele seja, um dia, quando o inimigo de Deus tira sua mão, retira sua bênção, aí o casamento começa a fracassar, as finanças começam a se embolar, as coisas começam a dar errado. E é quando a gente volta a si das loucuras e das ilusões que a gente viveu. E ele voltando a si pensou, meu Deus do céu, dá uma olhada para mim. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui disputando com os porcos a comida deles. Quer saber? Eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu, quando voltar para a casa do meu pai e chegar na presença dele, eu direi para ele assim, pai, pequei, pai. Pequei contra o céu e pequei contra ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Apenas me dê um lugar entre os teus trabalhadores, e para mim já vai ser suficiente. Eu tenho certeza que meu pai me receberá. E o jovem se levantou e já tomou o caminho de casa. Agora ele não era mais o mesmo jovem que tinha saído da casa de seu pai. Aquele jovem bonito, feliz, cheio de expectativas para o futuro. Agora volta andrajoso, rastejando pelo caminho de volta para a casa de seu pai. Sofrido. Volta ele nem de longe lembra aquele jovem cheio de vida, cheio de saúde que saiu da casa de seu pai, mas agora arqueado, vai rastejando-se de volta para casa e recitando mantra para si mesmo e dizendo, quando eu chegar à sua presença eu direi, pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, apenas me trata como um dos teus trabalhadores. E ele ia recitando para si mesmo o mantra e tentando lembrar as palavras que ele deveria dizer quando se encontrasse com seu pai. Ele diria assim, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, e é o seguinte, pai, eu sei o que eu fiz, e se o senhor me der um lugar entre os seus trabalhadores, o senhor vai ver, não precisa nem me considerar filho, porque eu sei que não sou digno, mas se o senhor me der um lugar entre os seus trabalhadores, eu vou trabalhar, serei dedicado, o senhor ainda vai se orgulhar de mim, pai, porque eu vou pagar cada centavo que eu gastei, e não vou descansar enquanto cada centavo esteja pago. E ele voltava recitando o mantra, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas se me der um lugar entre os seus trabalhadores, o senhor ainda vai se encher de orgulho por mim.
Me dê só uma chance que o senhor vai ver. E voltava, caminho de casa. Essa é a história do moço. Agora, alguma vez você se perguntou qual é a história do pai? Porque na verdade, no dia em que aquele menino tomou a sua parte da herança, virou as costas e saiu de casa sem olhar para trás, a vida daquele homem acabou. E aquele pai de coração partido e ferido ficou em casa. E desde aquele dia já não havia mais alegria para aquele homem. E o homem caiu numa tristeza. Aquele velho pai caiu numa depressão. E ele já não tinha mais força e nem desejo. Ele não tinha mais nenhum querer pelos negócios, pelos animais, pela fazenda, pelos servos. E a verdade é que aquele homem abandonou completamente os negócios. E se não bastasse o fato de eles terem ficado 50% mais pobres do dia para a noite, agora ainda aquele homem largou todos os negócios e eles estavam indo à falência. E se não fosse pelo irmão mais velho, certamente eles teriam falido. Porque o irmão mais velho é que se obrigou a assumir os negócios da família, a compra e a venda do gado. Ele que se colocou na posição do pai para cuidar do trabalho dos servos, para não deixar as coisas terminarem de serem destruídas, para não deixar o patrimônio terminar de ser diluído. Ele assumiu os cuidados da fazenda. Ele agora tinha que recuperar o capital que foi perdido, porque o pai já não tinha mais cabeça para aquelas coisas. Só o que o pai sabia fazer era se levantar pela manhã e ir para a beira do caminho, lá do lado de fora da aldeia. Por lá ele se assentava numa sombra qualquer e ficava com os olhos fitos no horizonte, olhando para o vazio, à espera de um filho que ele desejava que voltasse, mas que não havia nenhuma certeza de que o faria. Sabe, talvez você seja tentado ou tentada a imaginar que esse homem estava lá porque ele queria muito que o filho voltasse. E isso é verdade. Mas há um detalhe que talvez você tenha deixado passar. Há uma razão pela qual aquele pai largou os trabalhos, largou a família. Há uma razão pela qual aquele pai abnegou tudo para permanecer durante o dia todo olhando para o vazio à espera do filho, na expectativa de que ele apareça. É porque se o filho aparecesse, e não havia nenhuma garantia disso, mas se o filho aparecesse, ele teria que ser o primeiro a vê-lo. E não é porque ele queria ser o primeiro a vê-lo, é que para o bem do filho, para que uma segunda tragédia não se estabelecesse sobre a primeira, era necessário que ele fosse o primeiro a vê-lo. Porque ele tinha sido membro do conselho dos anciãos. Ele inclusive tinha sido durante alguns anos o líder do conselho dos anciãos. E ele conhecia bem como as coisas funcionavam. Ele conhecia bem o manual, ele conhecia bem as regras. Ele sabia o que aconteceria no dia que seu filho aparecesse. E se por qualquer coisa dessas da vida, e se por algum motivo de Deus, aquele menino resolvesse voltar para casa, e alguém encontrasse aquele menino, alguém o visse antes dele, seria uma grande tragédia, porque a comunidade só estava à espera de uma oportunidade para apedrejá-lo. Então ele precisava estar lá, com os olhos colocados lá na última curva do caminho. Ele ficava à espera do filho, que não vinha, que não vinha, que não vinha. Os amigos passavam pela estrada, cochichavam um para o outro, dizendo assim: vê, olha que tristeza. Filho ingrato, destruiu a vida de seu pai. Dá uma olhada esse homem. Olha como ele envelheceu. Envelheceu 10 anos em um ano. O que faz um filho mal criado. Ele não merece, mas dá uma olhada na condição dele. Se um dia a gente se encontrar com esse moço, ele certamente tem que ser apedrejado. Mas o homem ficava lá, com os olhos fitos na última curva do caminho. E um dia,
apareceu uma figura caquética, andrajosa, rastejando pelo caminho, andando com dificuldade. Nem de longe se parecia com um filho que um dia foi. Mas os olhos cheios de amor do pai se fixaram naquela figura que vinha andando, arqueada, cabelos grandes e desgrenhados, unhas compridas e sujas. Mas o pai reconheceu naquele andarilho o filho que saiu de casa. E o pai então se levanta, e o pai começa a correr ao encontro de seu filho. Era necessário, na verdade, era imprescindível que ele se encontrasse com ele antes da sua comunidade. Era necessário que ele resolvesse a situação, e ele saiu correndo. Diz a lei judaica que não era bom, era desonroso a um homem de idade correr em público, mas ele já está desonrado, então ele sai correndo ao encontro de seu filho, e ele se lança ao pescoço de seu filho, mas o filho vê o pai correndo na sua direção, e começa a recapitular o mantra que ele vinha decorando pelo caminho. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra ti e contra o céu, apenas me dê um lugar entre os teus trabalhadores, e se o Senhor me der uma chance, eu vou devolver, vou pagar tudo aquilo que um dia eu tirei de ti. Mas o pai se lança ao seu pescoço, aos soluços, e o filho começa a dizer o mantra. Ele diz: pai, pequei contra ti e contra o céu. Mas o pai já vai tirando a capa e jogando sobre o filho, e o filho continua declarando o mantra, e ele diz assim: e pai, eu na verdade não sou digno de ser chamado teu filho. O pai tira o anel do dedo e cola no dedo do filho, e começa a gritar aos servos: tragam roupas, tragam também as sandálias. Era necessário que ele resolvesse o problema antes que a comunidade visse que o moço chegou. E só ali, com o pai aos soluços, tentando cobrir a sua nudez, tentando limpar a sua sujeira, tentando devolver a honra ao desonrado, só ali, enquanto aquele filho estava presenciando aquela série de atos dramáticos e calculados pelo pai para salvar a vida do filho, é que ele caiu a ficha do que realmente estava acontecendo. Pela primeira vez, o jovem percebeu que o problema não era o dinheiro, e que ainda que ele estivesse voltando para casa com todo o dinheiro para devolver ao seu pai, ou ainda que ele trabalhasse duramente e devolvesse cada centavo ao seu pai, ele nunca poderia pagar aquilo que ele realmente fez. E quanta desonra, quanta vergonha ele trouxe ao seu pai. Ele não poderia pagar as noites mal dormidas de seu pai, os anos envelhecidos à espera dele. Ele não poderia pagar o que seu pai estava fazendo naquele momento, porque naquela hora ele percebeu que na verdade o seu pai estava salvando a sua vida, senão ele seria apedrejado. E ele começa o seu discurso: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui ele para. Agora lhe caiu a ficha. Ele nem termina o que ele ensaiou, porque jamais poderá ser pago. E agora o pai vem puxando o filho pela mão, e o filho está coberto da sua nudez. Os cabelos do menino foram rapidamente penteados. Tudo bem, a sujeira ainda está lá, as unhas ainda estão grandes e sujas. Mas o pai entra na aldeia com o braço de seu filho levantado e dizendo assim: alegrem-se comigo, porque o meu filho voltou para casa. Ele agora está honrando seu filho, fazendo de conta como que se o filho tivesse ido para a cidade grande para estudar e agora estava voltando como doutor, para a alegria da família. Mas todos sabem que não é assim.
Mas o pai levanta o braço do filho e diz assim: e nós estamos muito felizes, porque o meu filho voltou para casa, e hoje eu vou dar uma grande festa lá em casa. Por favor, corram, já busquem lá o bezerro cevado, vamos fazer um grande churrasco, vai ter música, vai ter dança, todos vocês estão convidados. Olha que honra para a nossa família, o nosso filho voltou da cidade grande. Todos sabiam que esse não era o caso, mas quem tinha coragem de contradizer o pai? Se ele estava enchendo de honra o desonrado, quem é que teria coragem de desmenti-lo? E à noite a casa se encheu e a música tocou, e à noite todos estavam felizes, alegrando-se com aquele pai e o seu filho. Mas já era noite, a festa já estava indo, a música já tocava, as pessoas já estavam dançando, quando o filho mais velho vai chegando do campo. Ele vem chegando do campo, vê as luzes, ouve as músicas, o burbúrio da festa, chama um servo e diz assim: vem cá, o que está acontecendo aqui? Você não sabe? O teu irmão voltou e o teu pai está dando uma festa. Está dando uma festa com o quê? Mandou matar o bezerro gordo. E está um festão danado lá dentro, o troço está bombando. Vamos entrar para lá. Mas diz o texto que o filho se negou a entrar. Aliás, diz o texto que ele simplesmente, além de não querer entrar, diz o verso 28, estava indignado com seu pai. E começou a fazer algazarra lá do lado de fora, manifestando o seu descontentamento publicamente e fazendo aquele burburinho. E as pessoas foram saindo de dentro da festa para ver qual que era aquela bagunça, aquele negócio, aquele trupé de coisa, aquele barraco do lado de fora da festa. Era o filho mais velho, indignado com o pai e com o moço que havia voltado para casa. E o pai tinha se humilhado por um filho. Agora ele se humilha pelo outro. E o filho estava envergonhando seu pai e tornando público todo o problema da família. E dizendo tudo que o pai tinha dito. Não, esse menino realmente tinha que ser apedrejado. O que está acontecendo? Por que vocês não fizeram? Aí o pai sai da festa e diz: filho, entra com a gente, filho. Seu irmão voltou para casa, filho. Mas o filho mais velho não queria entrar. E ele ainda diz: por favor, pai, para e pensa no que o senhor está fazendo. Há tantos anos eu te sirvo sem nunca ter desobedecido uma ordem tua. E o senhor nunca me deu um cabrito para eu matar e fazer uma festinha com os meus amigos. Ó, era esse o problema. O problema é que o filho mais velho achava que o cabrito e o bezerro era pagamento por anos de serviço. Mas não era. Era a manifestação do amor do pai. Ele não tinha entendido. Literalmente, o texto no grego diz assim: pai, eu me escravizei por ti, e o senhor nunca me deu um cabrito. Esse era o problema. Aliás, na verdade, este é o problema da história toda. O problema é que talvez quando você lê a história, você seja tentado a imaginar que Jesus está contando a história de um moço que saiu da casa de seu pai para viver uma vida dissoluta e por isso estava perdido. Mas a história não se trata disso. Na verdade, o que Jesus estava dizendo não é que o filho que saiu de casa estava perdido. O que Jesus estava dizendo é como é que ele fará para salvar o filho que ficou em casa. Ellen White diz que grandes pecadores serão salvos por reconhecerem o seu estado e por buscarem em Deus a salvação de seus pecados, ao passo de que membros da igreja, líderes da igreja, gente supostamente justa, não poderá entrar nele. É gente que guarda o sábado certinho, entende? Devolve o dízimo direitinho. É gente que não vive uma vida dissoluta, que não se gasta e nem gasta seu dinheiro com prostituição.
É gente que todo sábado está aqui, líder da igreja, participa nos ministérios, e que faz fielmente o seu dever sem nunca ter deixado de cumprir nenhum mandamento, mas que estavam perdidos dentro da casa do próprio Pai. Se o problema ao início é que o filho ingrato chega para o seu pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança, pai, e se o senhor quiser saber, eu quero que o senhor morra. Agora o pai sai e tenta conciliar o filho mais velho e diz: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu, filho. Eu sei, pai, eu sei que tudo que o senhor tem é meu, é teu, mas esse é o problema. O problema é que enquanto o senhor estiver vivo, eu não posso pegar nem um cabrito do que é meu. E agora, quem é que quer a morte de seu pai? Não saiu de casa, mas por causa dessas coisas da vida, tomando os tombos e os tropeços, vem ele voltando. E agora ele entende que o privilégio da casa de seu pai não são os bens, não são as bênçãos, não são as dádivas, mas é o amor e a companhia de seu pai. Ele agora entendeu, o problema não é dinheiro. O problema é o coração ferido de seu pai, que se rasga em amor não correspondido. Mas o filho que está na casa, que se dedica a guardar as regras e que não consegue entender que o grande segredo é a companhia de seu pai. Sabe, querido, talvez eu esteja falando nessa manhã para um homem, uma mulher, um jovem, que por causa dessas coisas da vida saiu da casa do pai. Graças a Deus, porque nessa manhã você está aqui. O que significa que não importa quem você é, não importa por quais caminhos você andou, não importa quais as loucuras do seu coração que você deu vazão, e também não importa as coisas que você destruiu na vida. Talvez você tenha ido e agora está voltando, chegando pela primeira vez a essa igreja, depois de ter destruído seu casamento, depois de ter acabado com a sua saúde, e vai voltando pensando assim: será que eu serei recebido pelo meu pai? Pois é tudo o que ele quer. Ele quer uma chance de te abraçá-lo, de te cobrir. Ele quer uma chance de cobrir a tua nudez. Ele quer uma chance de limpar a sua sujeira. Ele quer uma chance de honrá-lo. Não importa quão desonrado você esteja. Que bom que você veio. Sinta-se abraçado pelo Pai. Agora, por outro lado, eu posso estar falando aqui a bons e fiéis membros da igreja. Meu irmão, a gente por vezes corre o perigo de viver uma vida justa, viver uma vida obediente, sem nunca ter entendido qual é exatamente o segredo da vida, a companhia do Pai. Eu quero convidar você a nessa próxima semana viver uma vida diferente. Eu quero convidar você nessa próxima semana a encontrar prazer na companhia do Pai. Quero convidar você a não sair de casa sem ir à presença dEle, para desfrutar dEle. Mais do que seguir as regras da igreja, mais do que seguir os mandamentos da Bíblia, as orientações do manuais. O que Deus quer de você é que você aprenda a viver na sua presença e encontre prazer no seu amor. Nisso está a vida eterna, disse João, de que você conheça Deus e a Jesus, o Filho de Deus. Que você entre num relacionamento prazeroso com Ele. O pastor Heron aqui um pouco antes mostrou para vocês uma apostila. Talvez ela seja um instrumento para você aprender a cada manhã e voltar à presença de Deus. Ganhar prazer de viver na sua companhia. Porque no final,
A maior bênção do Pai não é o que Ele dá, mas é a sua própria companhia. Eu quero desafiá-lo a isso. Quantos gostariam nessa próxima semana? Pastor, não é um hábito para mim, mas eu quero aprender esse negócio. Eu quero descobrir, pastor, como encontrar prazer na presença de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus te ajude. Mas acima de tudo, nessa manhã, que você volte para casa. Seja filho mais novo, seja filho mais velho. Que você volte para casa com o senso do amor de seu Pai. Feche os seus olhos. Querido Deus, durante um pouquinho de tempo, Senhor, nós viemos à Tua casa e permanecemos na Tua presença. Ó Deus, quão prazeroso foi isso. As músicas que cantamos, as orações que foram proferidas, todos os amigos e gente querida que se reuniu aqui ao nosso lado. Ó Deus, o Teu Santo Espírito, que enquanto cantávamos, louvávamos, ou a palavra era apresentada, a gente sentiu se movendo no meio de nós, tocando o nosso coração. Quanta paz nos foi dada nessa hora. Que prazer, Senhor, é estar durante esse pouquinho de tempo na Tua presença. Mas o que queremos, Senhor, te pedir é que o Senhor não permita que voltemos sozinhos para os nossos lares. Que o Senhor não permita que voltemos para casa sem que o Espírito de Deus vá em nossa companhia, para nos guardar, para nos abençoar, e para que esse senso da Tua presença permaneça lá na nossa casa, abençoando as relações dos pais com os filhos, dos esposos e esposas, tornando os lares um lugar habitável de presença de Deus e de paz também. Mas nesta manhã, Senhor, ao voltarmos para casa, nós te rogamos o perdão. Reconhecemos quem somos, Senhor. Que somos fracos, que somos pecadores, já não somos dignos de sermos chamados teus filhos, que nós temos envergonhado e desonrado o Teu nome com a nossa vida. Oh Deus, mas cobre a nossa nudez, perdoa o nosso pecado, purifica a nossa vida e readmite cada um desses queridos que aqui estão, a família de Deus. Recebe-nos com abraço, envolve-nos com graça e verdade, e coloca sobre nós o Teu poder, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.